Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre uma criança narcisista. Primeiros sinais e conselhos. Lembrar o seguinte, antes que venham naquela turminha do mimimi, não, doutor, você está dizendo que existem narcisistas crianças? Espere um pouquinho, muita calma nessa hora. Bem, eu quero abordar hoje esse tema com você para te ajudar a entender quando você vê uma criança que tem traços de que ela é uma candidata a se tornar uma narcisista. Eu tenho que te dar esse aviso que crianças e adolescentes não podem receber um diagnóstico de transtorno de personalidade. Por quê? Porque a formação da personalidade desses indivíduos é formado até os 18 anos de idade. Então, como é que você vai dizer que uma criança é narcisista ou um adolescente é narcisista ou que ele tem borderline, enfim. Transtorno de personalidade, a gente tem que esperar a personalidade se formar para depois a gente pegar e falar que realmente essa pessoa tem ou não tem um distúrbio. Bem, você não pode dizer isso porque é uma diretriz. E a gente tem que entender o seguinte, oficialmente, para proclamar que uma pessoa é ou não é alguma coisa em termos de saúde mental, você tem que consultar com um psiquiatra ou um psicólogo especializado. Bem, mesmo que uma criança não seja formalmente diagnosticada com esse quadro de narcisismo, você vai ver que tem muitas coisas que podem existir, né? Você pode ver alguns problemas que estão ali começando, alguma coisa que às vezes você está vendo que vai poder auxiliar na criação dessa criança por você já estar vendo de antemão que aquilo está acontecendo. Então, você tem aí um relacionamento com uma pessoa narcisista e essa pessoa narcisista tem um filho, ou você é pai ou mãe de uma criança e você está vendo nos seus filhos um comportamento estranho, né? Você pode ver várias coisas aí relacionadas com esse tipo de situação. Só para ilustrar, né, exatamente essa questão aqui com vocês, teve uma vez aí que eu cheguei a ler um relato de caso de um terapeuta que recebeu um contato de um advogado. Esse advogado entrou numa ligação com esse terapeuta para passar a respeito de um caso que ele tinha lá no passado dele lá, que estava acontecendo. Ele estava representando um homem, né? E esse homem, ele tinha uma filha, né? E essa filha o acusou de forma muito programada, o seu próprio pai numa situação com envolvimento com aspecto legal de polícia, departamento de crianças, de abuso infantil. E essa criança acusou o pai formalmente de arrancar essa filha de dentro de casa, puxando pelos cabelos, pelo braço, numa tentativa de disciplinar essa criança. E ela foi levada, então, né, como esses casos que eu acabei de falar, no centro infantil. Lá no centro infantil ela foi entrevistada por uma assistente social e essa assistente social ela ouviu essa situação toda e a criança foi falando de uma forma até muito correta a respeito disso, né? E, enfim, ela foi falando como é que tinha acontecido. Era uma declaração muito contundente. E ela foi seguindo até o final disso e foi detalhando, né, que o pai gritou com ela, que o pai era muito grosseiro. E a garota foi demonstrando que o pai dela estava com raiva, que esse pai vivia tendo alguns comportamentos muito ruins dentro de casa, que fisicamente ele agredia. Isso tudo a criança falando, a criança acusando. E aí, como parte, né, do processo criminal, né, a criança ela foi colocada para falar, né, com uma psicóloga especialista nessas questões de abuso. E finalmente
essa psicóloga foi conquistando a confiança dela, né? E era uma mulher muito respeitada nesse meio de transtornos de personalidade também. E o advogado informou que haveria essa entrevista e esse amigo, né, desse advogado, disse, ó, fica tranquilo porque essa pessoa é muito conhecida, tem certeza que ela vai fazer um grande trabalho. E ela pediu, né, para essa criança desenhar a família dela, né? Os pais eram separados, a mãe já tinha um outro padrasto, né, já tinha um outro relacionamento, e não era o primeiro dos relacionamentos, já tinham vários. E a criança foi desenhar, né, desenhou as figuras representando os irmãos, a mãe, o padrasto, o pai, mas ela notou que a criança teve um cuidado muito especial de desenhar ela mesma como alguém maior do que realmente era, e com muito detalhe, né? Tipo assim, procurando mesmo fazer aquilo ali com um jeito diferenciado das outras questões. Estou contando essa história para você poder ver o nível que isso pode alcançar. Bem, ela notou alguma coisa estranha, né? O desenho era muito maior que as outras figuras, ela gastou muito tempo para fazer o desenho dela e não das outras pessoas que estavam nesse desenho. E a psicóloga foi observando também que essa criança gostava muito de estar no controle, né? Que essa criança, ela exigia praticamente, ela praticamente exigia o caminho dela. Ela começou assim, tipo, quando alguém queria ceder para ela, ela reclamava, ela chorava, esperneava, fazia escândalo. E aí a psicóloga perguntou para a criança, assim, qual que é a sua visão da sua família? Aí a criança começou a ficar muito emocionada com essa pergunta, ela se sentiu conectada com essa terapeuta, com essa psicóloga, e ela foi explicando bem triste que os pais dela se divorciaram. E ela disse que ela até gostava de cada padrasto que passou ali na vida dela, não foi só um, mas o desejo profundo que ela tinha era que o pai e a mãe estivessem juntos. E ela sabia que não era possível, ela já era uma criancinha já de 9, 10 anos, e ela estava com uma ferida emocional muito grande e os desejos dela não estavam sendo atendidos. Bem, quando você tem uma situação dessa na vida adulta de um narcisista, isso aqui é uma criança, né? Que eu estou falando de uma criança. Mas no narcisista tem o que a gente chama de fratura emocional, de ferida emocional, que muitas vezes faz o narcisista até procurar um atendimento terapêutico. Eu vou falar isso em outro vídeo, especificamente sobre tratamento narcisista. Mas a gente não pode deixar de falar aqui, né, que essa criança tinha alguns outros problemas. A autoconfiança dela era baixa, ela era uma criança que ficava muito próxima, grudada na mãe dela, ela tinha problema para dormir, ela não gostava de ficar sozinha. Então você vai vendo que a própria conformação da infância da criança foi transformando ela numa criança que foi apresentando problemas ali ao longo do tempo. E aquilo estava formando um padrão disfuncional, claramente. A gente não pode dizer que todo narcisista é narcisista porque passou por uma situação traumatizante ou alguma coisa muito horrível na sua infância, com uma criação abusadora, indiferente ou muito mimada. Não podemos dizer isso afirmando. A gente sabe que o ambiente ele determina muito, tá? Muito mesmo. Mas tem uma questão genética. Uma qualidade muito comum que tem no narcisismo é a incapacidade de ver os pontos de diferença, né? Enxergar os pontos de vista de pessoas que pensam diferente. Isso, a criança em formação, ela vai formando suas próprias crenças. E se ela não for ali guiada nesse seu processo durante a sua infância, ela vai ter vários bloqueios emocionais advindos justamente dessa incapacidade de aceitar a opinião e o ponto de vista das outras pessoas. Então a gente não pode influenciar, dizer que só uma influência é importante, só a influência do pai basta, só a influência da mãe basta. Não, a influência dos amigos, da escola, dos pais, do ambiente pode ser uma influência positiva para o desenvolvimento da personalidade da criança, ou negativa, depende do ponto de vista. E alguns traços narcisistas, eles podem realmente ser notados
desde a primeira infância. Por quê? Pela genética e pelo próprio ambiente. Essa infância, muitas vezes, ela é uma infância difícil e a criança vai levando para si mesmo complexos de pensamento, de baixa autoestima. E para poder se confortar, ela vai criando um mundo só dela. Um mundo de confabulação, um mundo onde ela precisa de mentir para conseguir ter alguma coisa. E o narcisista, ele tem muito disso também, de ser tratado de forma especial. Então essa criança começa a querer um tratamento diferenciado, uma atenção diferente, insiste em seguir o caminho dela, fica teimando em fazer uma determinada coisa, uma exigência pessoal, uma coisa só dela, coisa às vezes que pode ser até ridícula, mas você faz assim, poxa, uma criança, né? Você vai levando para lá. E você vai vendo que isso vai se formando, vai empurrando a culpa para os outros, é uma criança que não assume as responsabilidades, insiste em dar desculpa esfarrapada, jogando a responsabilidade sobre outras pessoas, e dessa forma vai sendo construindo uma personalidade narcisista, tipicamente como você vê no adulto. O narcisista muitas vezes vai distorcendo a verdade, como o adulto distorce a verdade, a criança vai distorcendo a verdade para validar a sua história, a história que ela enxerga perante o mundo. Ela vai dando uma explicação frágil, algo que, de fato, ela acaba falando para que os outros amiguinhos da escola ou os pais aceitem. Você vai ver que, muitas vezes, essas palavras elas são palavras que não condizem com a realidade. Essa criança, muitas vezes também, na infância, como já falei, ela pode ter sido muito criticada, muito punida, e assim ela acaba estabelecendo alguns medos mesmo de falar a verdade. Então ela é meio que educada a mentir para não poder sofrer. E você entende aqui muitas vezes por que adultos são disfuncionais, porque as criações na sua infância muitas vezes eram exatamente desse jeito. E você consegue ver como que essa criança vai se desenvolver ao longo do tempo, tomando nota desse monte de coisa que está acontecendo com ela. Então, se você for pai de uma criança ou adolescente, e você estiver nesse momento agora preocupado, que está se mostrando os primeiros sinais de narcisismo, eu vou te passar algumas dicas aqui, mas são dicas simples para que você possa tomar alguma postura frente a esse acontecimento. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer, eu deixei até anotado aqui no meu roteiro, é para fazer os esforços para ensinar a criança o valor de dar aos outros. O que quer dizer isso? Você tem que ensinar a criança a ser solidária, a ser generosa, a ajudar as pessoas, a se compadecer da dor das pessoas, trazer isso aí um ensinamento que eu chamo de empatia, e é propriamente a empatia, se colocar no lugar do outro. Você pode ensinar isso para o seu filho, para sua filha como? Fazendo um projeto social, levando o seu filho e sua filha, ou esse adolescente ou essa adolescente, para conhecer a realidade do mundo através de um processo de levar uma comida para um mendigo, por exemplo, uma coisa bem desse tipo que não pode parecer tão bobo, mas você consegue apresentar uma realidade para essa criança que está dentro de casa vendo celular e notebook o tempo inteiro, vendo tela o tempo todo. Faça com que eles mantenham as suas tarefas, porque você, dessa forma, vai fazer com que eles sigam uma disciplina. Mas lembre de uma coisa muito importante: você deve mesmo reforçar verbalmente quando uma criança se envolve no comportamento responsável. Muitos pais não fazem isso, e é um erro que é frequentemente acometido. Por quê? Porque a criança, se ela está entrando num estado disfuncional e você não traz uma palavra de afirmação sobre aquilo que ela está fazendo de forma correta, e você só está criticando ela pelo 1% de coisas que ela não fez do jeito que você estava achando que ela tinha que fazer, você passa uma mensagem negativa, que não tem nada que ela vai fazer, ela nunca vai conseguir te agradar. Então você tem que reforçar os comportamentos responsáveis, né? Porque estão fazendo o que eles deveriam fazer. E você tomando nota das coisas boas, você incentiva essa criança a continuar fazendo mais coisas boas. O terceiro passo: usar a escuta ativa quando uma criança fala com você. Um estilo aberto de comunicação. Por quê? Muitas vezes o pai e a mãe não estão dando atenção, não estão olhando para a criança está falando, ela não sente que ela está sendo ouvida. E isso está acontecendo por quê?
porque é uma correria do dia a dia, você está vendo, você está preocupado com o seu trabalho, você está preocupado com o dia de amanhã, com o seu planejamento, mas a criança está lá. E muitas vezes ela está de uma forma que ela não consegue se comunicar. E eu vou te falar uma coisa, se você não se comunica com seu filho ou com sua filha, alguém vai se comunicar com eles. E eu espero que esse alguém não seja um traficante, alguém com um conceito de vida muito ruim, alguém que queira se aproveitar do seu filho ou da sua filha, ou dessa criança que você está criando junto. Então é muito importante você estabelecer uma comunicação ativa de acordo com a idade de desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Não adianta você chegar para um adolescente e ficar: ai, meu filhinho, você é muito gostosinho. Isso aí não pode. Isso não é uma comunicação de acordo com a idade da criança. O adolescente, na verdade, ele vai evitar falar com você se você ficar fazendo esse tipo de coisa. Um quarto ponto é mostrar empatia com o seu filho. Então você tem que ensinar uma criança a ser empática, assim como eu falei, você tem que mostrar a realidade do mundo para ela. As duas coisas são conectadas. Eu até falei, leva ele para uma obra social, leva ele para ele conhecer o mundo, como é que ele funciona, leva ele para ele poder conhecer como que são as coisas lá fora, porque na tela é tudo bonitinho, e a vida lá fora, como que ela é? Se coloca no lugar do outro que não tem onde dormir, se coloca no lugar do outro onde que não tem o que comer hoje. Então, você observando essa situação, você entende que é necessário você ensinar uma criança. Se você agora está conectada a alguma forma a um adulto narcisista, seja um homem ou uma mulher que tem um filho, então agora não é mais a situação do seu filho, tá? É uma situação que já tem um filho. Esse filho tem comportamentos semelhantes ao narcisismo, é uma criança ou é um adolescente. O que você tem que fazer? Vou te dar a dica também, esse vídeo vai ajudar bastante, muita gente. Aqui eu já até anotei também no meu roteirinho. Olha só. Evite a tentação de tentar raciocinar como um narcisista. O que é isso? Essa abordagem só torna os seus argumentos mais propensos a ter briga dentro de casa. Então você deve fazer o quê? Ouvir esse seu companheiro, essa sua companheira narcisista falando, demonstrar compreensão com essa pessoa. Não é você concordar com ela, é você ter uma sabedoria em conversar com ela de uma forma calma e com comunicação assertiva. Então o primeiro ponto é ter uma comunicação assertiva com o pai ou com a mãe dessa criança. Porque a criança toma a dor do pai e da mãe. Se você entra em conflito o tempo inteiro com o pai e com a mãe narcisista, você não consegue chegar ao cerne da questão aqui desse vídeo, que é ajudar uma criança, um adolescente que está tendo comportamentos propensos ao narcisismo. Beleza? Deu para entender isso? O segundo ponto, da mesma forma que você faria com uma criança pequena, silenciosamente agradeça ao narcisista por pequenos favores, por manter a paciência, por se afastar de um argumento, por concordar e discordar, sem fazer um grande show disso. É basicamente complementação do primeiro item. Você precisa de fazer de uma forma silenciosa. Por quê? Porque é o exemplo que você vai acabar mostrando para essa criança ou adolescente que é filho desse narcisista, para que você possa estabelecer uma relação com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente. Então é mais uma forma. Você tem que reforçar o comportamento positivo dessa criança e desse adolescente. Mas você também tem que dar o exemplo diante do comportamento que você vai ter com o pai ou com a mãe dessa criança ou dessa adolescente. Ficou claro isso? Quando você está com um narcisista, você tem que ser legal e calmo e contido. Certo? Quando você conseguir fazer isso, você vai conseguir acessar essa criança, esse adolescente. Você vai vendo que ela ainda não formou o seu caráter totalmente. Lembra que eu falei no começo? Formação do caráter, da personalidade até os 19 anos de idade. Beleza? Então você sabe que vale a pena você buscar dar um exemplo para você ter uma aproximação, um ponto de contato com essa criança ou seu adolescente. Então, mais uma vez, paz e calma na hora de se comunicar dentro de casa com essa pessoa. Mas Anderson, eu não quero mais estar com esse narcisista. Aí é conversa para outro vídeo. Esse vídeo aqui é para falar sobre criança. É seu filho, é sua filha? Te dei 4 pontos para você agir. Não é seu filho, não é sua filha, mas um
pai e a mãe dessa criança são narcisistas, faça o que eu estou te falando. Mantenha a calma e a dignidade. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai afastar. Depois de afastado, você não consegue mais se conectar. Entende isso? Nunca perca de vista o fato que a bondade sempre se destaca. Isso aqui é uma pausa dramática aqui, mas olha, presta atenção. Se você conseguir demonstrar bons valores para uma criança e para um adolescente, eu tenho convicção que se você fizer isso de uma forma assertiva, você consegue transformar a vida de uma criança. Eu queria citar o meu exemplo. Eu tinha tudo. Eu falo disso, eu fico um pouco emocionado. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Os meus pais se separaram, eu era adolescente, o meu pai era muito indiferente comigo, ele não conseguia dar uma criação para mim com amor presente. A minha mãe se separou do meu pai numa situação muito ruim. Eu fui morar com a minha avó, eu morava no pé de um morro, eu andava no meio desse morro, e o que me salvou disso tudo foi a minha avó e a religião com a igreja. Eu era da Igreja Cristã Maranata e isso me ajudou muito. O fato da minha avó me atender com muito amor e carinho, dela ser bondosa, dela me dar referência, fez com que eu, de fato, pudesse seguir minha vida de forma correta. E aqui eu quero falar para você o seguinte: se você desiste de uma criança, essa criança muitas vezes ela pode deixar de fazer coisas extraordinárias. Hoje eu sou médico, hoje eu ajudo muita gente aqui nas redes sociais como terapeuta e nada disso teria acontecido se lá atrás alguém não acreditasse em mim. Então, seja bondoso. Eu queria dizer para você que mesmo situações como essa da criança que eu te falei lá no começo, aquela história, para você saber, eles só foram entender mesmo quando aconteceu uma situação, uma circunstância, que eles foram buscar o passado dessa criança e ela tinha feito o mesmo com o padrasto. E aí eles foram ver que a criança tinha um problema. Chamaram o pai, chamaram a mãe e eles montaram uma equipe de apoio para essa criança. E os dois resolveram participar juntos da criação da criança, no sentido de ir nessas reuniões com o psiquiatra, com o psicólogo. E sabe o que aconteceu? Essa criança não é narcisista. Essa criança não desenvolveu o transtorno de personalidade narcisista. Ela tinha tudo para ser narcisista. Mas antes de completar sua formação de identidade, ela conseguiu receber um tratamento adequado. Eu fico chocado com isso. Muita gente desiste de criança e adolescente. Não faça isso. Tem casos de psicopatia? Tem. Mas eles não são todos. Entende? Então, concluindo esse assunto, se você tiver a condição de proporcionar um ambiente saudável para essa criança, seja ela seu filho ou não seja seu filho, as chances dela não desenvolver um transtorno de personalidade são maiores. Quando você vê uma criança que tem comportamentos narcisistas, ela tem traços narcisistas. Você não pode dizer que ela é narcisista. Mas você já pode fazer alguma coisa que servirá de uma forma muito positiva para que ela mude esse comportamento ao longo do tempo. Gostaria de chamar vocês também aqui para poder conhecer mais outros materiais no meu canal. Você tem vários e vários vídeos, todo dia tem um vídeo aqui no canal Quebrando as Algemas, www.quebrandoasalgemas.com.br. É o meu site que você pode conhecer a mentoria Quebrando as Algemas, onde você tem mais de 100 aulas sobre abuso narcisista, término de relacionamento com relações abusivas, dependência emocional e um valor muito acessível e ainda 21 dias para que você possa comprar esse material e definir se você quer ou se não quer. Você pode simplesmente não querer, não gostar da didática e solicitar a devolução. Não tem problema nenhum. Eu quero que você fique dentro do meu curso para aprender a lidar com essa situação e seja o meu aluno dentro da mentoria Quebrando as Algemas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.